Agora fazer aquela comida, ela fazer bandido, aprovar. Aqui, ó. Tem diabetes, enrola tudo. Não pode comer na água, não pode ser no ovo comer. Se comer mora, se não comer mora, eu como. Você pode não salvar aqui, você não pode. Vamos começar aqui o nosso segundo encontro da CF 2023. Só lembrando mais uma vez que enquanto durar esta quaresma, né, esses 40 dias da quaresma, a gente vai fazer esses encontros aqui nas quarta-feiras, né? A gente pede licença mais uma vez no texto dos homens, aí depois nós continua com o texto, né? Quando acabar a quaresma. Segundo encontro, tema catecumenato, que quer dizer vivência do discipulado. Para ter uma mesa aqui preparada, né, com uma toalha branca, que será usada para pôr os símbolos na mesa, né, com a toalha, que entrarão, né? Era para entrar em procissão depois. Colocar o crucifixo e a Bíblia em destaque, juntamente com uma vela acesa e um pau. Continuar aqui. Neste segundo encontro, vamos refletir o tema catecumenato, vivência do discipulado. O discípulo está sempre pronto a aprender com o Mestre. Jesus é o nosso Mestre. Por isso, durante esse encontro, vamos nos colocar a caminho com Ele, a fim de que, ao escutá-lo, possamos amadurecer na fé cristã. Não se torna bom discípulo repentinamente. Não se torna bom discípulo repentinamente. O discípulo vai aprimorando seu seguimento de maneira gradativa, colocando-se à escuta de Jesus, que nos fala ao coração. Vamos nos aperfeiçoando. A meta do discípulo é a vivência do amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Vamos cantar o canto de entrada. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços do bom Jesus, sinal de esperança e lenha do santo sinal da cruz, sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz. Humilde
humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo segundo exemplo de nosso Senhor Jesus, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Pois é, primeira entrada da cruz, está aqui a cruz, né? Depois agora o pão. Era para ter o pão, para a gente colocar aqui na mesa junto com a cruz, e mais adiante aqui a Bíblia. 3 cantos aqui. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, aonde ao luxo de alguns alegria não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus nosso Pai é o pão partilhar. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza. O povo a cantar aleluia, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter, agindo naquele que impede ao pobre viver, sem terra, trabalho e comida, e a vida não há. Quem deixa assim não se age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Agora o canto da entrada da Bíblia. A tua palavra é a luz do meu caminho. Eu falei meu José Vicente. Luz do meu caminho. Luz do meu caminho. Diz isso aí, vai. Tua palavra é luz do meu caminho. Luz do meu caminho. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no som do trovão. Tua palavra está no som da canção. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra está na beleza da flor. Tua palavra está na grandeza do amor. Tua palavra está na liberdade, na amizade. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e os versículos de 13 a 27. Fala daqueles discípulos de Emaús, onde Jesus já havia ressuscitado, né? E aqueles discípulos iam a caminho de Emaús, que era distante de 11 quilômetros de Jerusalém, triste com a morte de Jesus, né?
E Jesus aparece no meio deles. E eles só vão conhecer Jesus mais bem tarde, quando chegaram lá no povoado de Emaús. Vamos ver aqui. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estavam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e todo o povo. Nossos profetas, nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós. Pois é, nós estamos no segundo encontro da campanha da fraternidade, que tem este ano tem como tema Fraternidade e Fome, né? E o lema: dá-lhe voz mesmo de comer. É porque o segundo levantamento que fizeram aqui no Brasil apontou que 33 milhões de pessoas estão passando fome aqui no Brasil, né? Mas pode ser até mais. A igreja, na campanha da fraternidade, que é nesse período da quaresma, de 40 dias, ela escolhe um tema desse, né? Um assunto assim, né? Que atinge a nossa sociedade, o nosso povo. Aqui no Brasil vai se tratar daquele assunto, né? E como a fome é uma realidade, é uma coisa que está acontecendo muito, aumentando aqui no Brasil, então a igreja escolheu esse tema para tratar desse assunto. Mas esses encontros aqui está falando de outro assunto, da catequese. Essas reuniões que nós fomos lá no Cipó tratavam desses assuntos aqui, de catequese. A catequese, que é a iniciação cristã, né? Nós falávamos na reunião passada aqui, no encontro passado, no querigma, né? Querigma, que é o primeiro anúncio. A primeira vez que a pessoa apresenta Jesus para você, isso se chama querigma. Aí, de acordo com o desenrolar, o processo que a gente vai desenrolando, que a gente aceita aquele falar, aquele anúncio sobre Jesus, né? De acordo com o processo que vai desenrolando, né? De conversão, é que se chama
esse encontro de hoje aqui, né? Esse ditado aqui. Deixa eu ver aqui. Discipulado, né? Catecumenato. A vivência do discipulado, né? Quer dizer. Que é no início da vida cristã. É o desenrolar do início cristão, né? Que é o batismo, a crisma e a primeira Eucaristia, né? A primeira comunhão. Isso se chama catecumenato, né? De acordo com o que cada um de nós vai desenvolvendo esse processo, né? Uns vai esfriando na fé, né? Não reconhece Jesus no que o outro apresentou. Muito diferentemente da leitura que nós lemos na semana passada, que falava daquele eunuco, né? Que ele lia a Bíblia, mas não entendia. Foi preciso Filipe explicar para ele, né? E ele acreditou, ele mudou de vida e viveu uma vida cristã, né? Bem praticante, não cristão, bem praticante. E mais adiante ele viu uma água ali e ele pediu para que ele fosse batizado, né? Aí hoje está falando aqui desses dois discípulos, né? Que se trata do mesmo assunto, né? De acordo com o que nós vimos em Jesus, o desenrolar da fé em cada um de nós, isso mostra o quanto é fraco ou o quanto é forte a nossa fé em Jesus, né? Isso se chama a catequese. Esse anúncio de Jesus em cada um de nós, né? Como foi que Jesus foi anunciado para nós a primeira vez? E como é que nós vamos desenrolando isso, né? E até que nos dias de hoje isso está praticamente acabado, né? Com o celular, essas coisas da vida por aí. Não existe mais esse negócio de catequese, né? Vamos ver se começa agora, né? A gente foi essas reuniões lá no Cipó e tem que começar isso de novo. Esse padre que veio agora, e esse padre Antônio, ele quer que isso desenrola, que isso continue, né? Que isso saia de cada comunidade, não como mandar para o padre Flávio, a gente mandava para lá, né? Para ele fazer os encontros. Já esse padre Antônio, ele quer que isso nasça aqui, que saia as pessoas daqui da igreja, porque caso contrário a igreja não cresce. Isso é verdade, todo mundo está fé disso, né? Se não tiver aqui os catequistas, a comunidade, ela cresce para baixo, né? Como o rabo do cavalo, né? É o seu ditado que disseram lá, né? Só um exemplo que eles deram. Pois é, esse encontro aqui da campanha da fraternidade fala de catequese, que é a última reunião que os bispos fizeram lá em Aparecida, né? Foi nesse assunto. Aí isso começa lá na reunião lá, né? Eles fazem as reuniões, que chama sínodo, e se espalha no Brasil inteiro até chegar aqui em nós. E está aqui, né? Nesse encontro aqui. Do que eles se trataram lá, né? Na última reunião que fizeram em Aparecida. Chegou aqui através desses encontros aqui. E isso é para desenvolver nossas comunidades, levar isso em frente, levar a catequese, não deixar que se acabe. Apesar de ser muito difícil hoje em dia, porque o povo está assim, com tantas religiões, com tantas coisas para se envolver, para pensar, né? A correria do dia a dia. Os pais não têm mais aquele amor que tinha assim, de levar Jesus para os filhos, né? Apresentar, ensinar a rezar. É cada um com o celular, cada um com o canto da casa, né? Isso acontece em nossas casas, nos dias de hoje. Não estou falando só de um nem de outro, é geral, né? Até é preciso que saiam esses catequistas de nossas comunidades para apresentar Jesus para essas pessoas. Pois é, aqui o discípulo de Emaús, né? Jesus havia acabado de ressuscitar, né? Já era no terceiro dia. As mulheres foram lá no túmulo de madrugada e não viram Jesus. Ali apareceu 2 anjos, né? Dizendo o que tinha acontecido com Jesus. Falando que elas não haviam entendido o que Jesus pregava, que ele deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia, mas os discípulos que andavam com Jesus não haviam entendido isso, né? Isso vai desenrolando, esse processo vai desenrolando no passar da vida nossa, né? Todos nós. Ninguém é católico da noite para o dia, não. Isso é no passar que a gente vai amadurecendo na fé.
qualquer um de nós. Não é só vir para a igreja ou outra denominação por aí e dizer que aceita o Jesus, não. É preciso ouvir a palavra de Jesus, caminhar para a igreja, né, aceitar, mas entender que isso vai desenrolando, a maturidade cristã vai desenrolando no passar da vida. Pois bem, esses dois discípulos iam discutindo no caminho, né, de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros, né, daqui para o Jaicó, de pé, daqui para o Jaicó, vamos dizer, né. Eles iam três, né, eles esperavam em Jesus o profeta que viesse libertar o povo, né, mas Jesus já havia morrido por 3 dias e eles não tinham mais notícia de Jesus. Aí Jesus vai e aparece eles no meio do caminho, né, e pergunta o que era que eles estavam discutindo, né? E eles responderam que só tu, eles perguntaram a Jesus, só tu que não viu o que aconteceu aí, o que fizeram com Jesus, o profeta de Deus, o homem de Deus, mataram ele, né? Os nossos chefes, os sacerdotes, os chefes, entregaram ele para ser crucificado na cruz e ele morreu. E até agora nada, ninguém veio falar nele. E Jesus foi conversando com ele até chegar lá na casa, né? Chegou lá no partir do pão, que é o pão aqui que era para ter entrado aqui, né? Para os símbolos que era para ter aqui numa mesa. No partir desse pão foi que eles conheceram que era Jesus, né? Aí Jesus foi e subiu nessa hora. Aí foi que eles foram conhecer. Eles pediram que Jesus ficasse ali com eles mais um tempo, né? Porque eles estavam todos com medo, tremendo de medo. Daqueles que mataram Jesus, mataram eles também. Que pudesse matar eles também. Eles tinham medo demais e pediram que Jesus ficasse mais ali com eles. Mas só que Jesus ele sumiu. Nessa hora que ele partiu o pão, que eles reconheceram que era Jesus, né? Pois é, cada um de nós vê Jesus de um jeito, né? A gente vê Jesus, pode ver ele qualquer coisa, numa pessoa, numa pregação dessa, na natureza, né? E qualquer coisa, a gente pode ver Jesus. Mas esses discípulos, que eles ainda não haviam entendido, né, o que eram as pregações de Jesus. Não tão do desenrolar do tempo é que a gente vai amadurecendo na fé, vai entendendo. Isso não é só as crianças não, até os adultos, quando ele veio falar de Jesus a primeira vez, que tem pessoas adultas que não viu falar em Jesus ainda. Era preciso que nós, de igreja, discipulados de Jesus, fosse até essas pessoas para apresentar Jesus. Então, no desenrolar da vida, do jeito que ele recebe a notícia, ele vai dizer se ele, como é a crença dele, né? Se ele tem fé, se ele vê Jesus, se ele acredita ou não. É no desenrolar, no passar da vida que vai, a pessoa vai desenvolvendo a fé, a vida cristã. Essa cena desses dois discípulos aí, ela se repete aqui na Bíblia. Toda vez que o Paulo pega aquela. Quando o discípulo conheceu Jesus, porque ele pegou como assim, partiu no meio. Ele partiu o pão no meio, eles lá conheceram Jesus. Entre a banda do pão, conheceram que era Jesus. Aí nessa hora aí ele desapareceu. Aí o pai só que pode diverso assim, por isso tem aquela ordem bem grande que passa lá no meio da banda. Pois é, e mais na frente. O pai está representando isso, né? Mais na frente Jesus apareceu a ele de novo. Pois é, gente, esse é o assunto aqui, a catequese, essa reunião. Não é nem a fome, como está escrito aqui, não. Mas a campanha da fraternidade está tratando desse assunto, da fome, né, que está assolando a população brasileira, né? Mais de 33 milhões de pessoas, na última pesquisa que fizeram aí, não tem o que comer. E se tratando daquela multiplicação dos pães que Jesus fez, os discípulos, eles pediram queriam que fosse comprar comida no povoado, né? Lá no povoado, lá na frente. E Jesus disse, dai vós mesmo de comer. O Brasil, enquanto tem muitas pessoas passando fome, todo dia jogado fora toneladas e toneladas de alimento.
E a comida que é produzida aqui, a maior parte é exportada para fora. Se esse pessoal fosse cristão de verdade, esse povo que produz esses alimentos, esses empresários, isso não estava acontecendo não. Os governantes também, né? Tem uma grande responsabilidade nisso. E os empresários que exportam para fora, né? Com a ganância de pegar muito dinheiro. Então estava para todo mundo ter o que comer, todo dia sobrando. Se esse pessoal fosse cristão de verdade, tivesse sentimento, tivesse dó, praticasse o que diz a quaresma, né? A caridade. Então, a igreja, lá no começo da igreja, todo mundo partia as coisas, é só ler nos Atos dos Apóstolos. Né? Todo mundo partia as coisas, era tudo partido, ninguém queria as coisas só para si. E todo mundo tinha como sobreviver numa boa. Os pensamentos todos unidos numa mesma fé cristã. Né? Se nós fossemos assim, né, todos nós, nesse mundão, todo mundo tinha comida suficiente para comer. A terra, ela tem o suficiente para todo mundo viver bem. O negócio é a ganância, que não deixa, que para tomar. Poucos têm muito e muitos não têm nem o que comer. Né? É por causa disso. É por isso que eles dão e vós mesmo tem que comer. Se todo mundo pensasse assim, fizesse isso aí, não tinha estatística passando fome aqui no mundo afora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro passo, né? Leitura. O que o texto diz? Não vou responder mais, não, porque eu já falei mais. Quem aparece no texto? O que acontece? O que cada um faz? O que cada personagem diz? Dois símbolos que entraram, quais aparecem no texto? O pão e o que? Aparece no texto aqui. O pão, lembra do pão. Meditação. O que o texto me diz? Isso era para nós responder, né? Que versículo mais me chama a atenção? Que gesto executado pelos personagens mais me tocou? Eu sou um discípulo fiel, deixo Jesus caminhar comigo. O terceiro, a oração. O que o texto me leva a dizer a Deus? Que pedido vou fazer? O que eu quero agradecer a Deus? O quarto passo, contemplação. O que o texto me leva a fazer de agora em diante? Que apelo senti? Que mudança precisa acontecer para que eu possa seguir fielmente a Jesus Cristo? Uma paz de episódios na cruz, enquanto assim conversando, Jesus chegou devagar. De que vocês estão conversando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não Sabemos tão teus, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor esperou Isabel. o sempre a morte
pois é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um sopro as mulheres Pregaram, não negaram seu corpo, mas não disseram que ele está vivo. Quem disse souberam a visão. Estava o sepulcro vazio, mas o mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, foi tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando o Cristo na glória Entrar, profetas já tinham falado, sofrimento devia enfrentar, e pelo caminho afora, ardida no coração, falava da Escritura, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. chegando ao final ao Destino, Jesus se via passar, resolve demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar, sentado com eles na mesa, deu graças e o pão repartiu. repartiu. Dos dois foi tão grande a surpresa. Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. E aí? Tá bom, hein? Não ouvi não. Depois não me dá o texto, né? Quer fazer? O tempo específico do catecumênico é concebido como um período de discipulado, de aprendizado da prática de Jesus, para que haja uma conversão que vai se dando aos poucos. Nossos hábitos não mudam do dia para a noite, só com o tempo passamos a ver as coisas de outra maneira. Isso é aquilo que eu acabei de falar, né? A conversão não é da noite para o dia, isso é um processo que vai desenrolando no decorrer da nossa vida. Quanto mais a gente vai ficando maduro, mais velho, que vai se desenvolvendo, né? Se a gente se dedicar também, porque caso contrário a gente nem conhece mais Jesus, como os discípulos não conheciam, andaram com ele e não conheciam, porque estava fraco ainda na fé. É preciso rezar todo dia, como diz os 3 pilares da quaresma, né? Da oração, esmola e jejum. Precisa rezar, falar com Deus, porque senão nem nós que andamos para a igreja não vamos mais conhecer Jesus. É a heresia desanimada de Jerusalém para Emaús, cerca de 11 quilômetros. E aí Jesus aparece no caminho, mas na conversa lá, no partir do pão, eles reconheceram Jesus. Aí quando reconheceu Jesus, aí entrou a alegria neles, que eles voltaram e foi para trás correndo, os mesmos 11 quilômetros para avisar os outros que tinham visto Jesus, que tinha ressuscitado. Olha essa coisa aí. Assim como os discípulos conviveram com Jesus, aprenderam seus sentimentos, seus ensinamentos e caminharam por longas estradas junto ao Mestre, ouvindo-o e aprendendo a encontrar o povo.
o catequizando durante as várias etapas da catequese vive um período de autêntico discipulado. No tempo do catecumenato ocorre a catequese, propriamente dita. Discipulado evoca a imagem do caminho a ser percorrido, como também de tempo para acontecer a transformação da mentalidade, das atitudes, para adquirir os sentimentos e o modo de ver o mundo conforme o coração de Jesus. O aprendizado proposto no catecumenato é um treinamento de discipulado que deverá ser permanente na vida cristã. Jesus Cristo sempre será nosso mestre e nós sempre seremos discípulos. Por isso, a inspiração catecumenal diz respeito a toda a paróquia centrada no seguimento de Jesus. Para ser uma comunidade que se coloca no caminho de seguimento de Jesus, algumas atividades poderão ser assumidas por nós. Círculos bíblicos, cursos de teologia, paróquias e a capacitação dos agentes para lerem a Bíblia a partir dos acontecimentos da vida, com a prática da leitura orante da Bíblia. Núcleo de Catequese Paulina. Vamos rever aqui. Para ser uma comunidade que se coloca no caminho do seguimento de Jesus, algumas atividades poderão ser assumidas por nós. Círculo bíblico. Não existe isso mais. Antes tinha, né? Círculos bíblicos. Os crentes aí de outras religiões ainda fazem isso. Né? Se reúnem para apresentar a Bíblia, né? Faz tipo uma escolinha falando sobre a Bíblia. Tem uns que faz ainda, né? Mas nós perdemos esse costume. Nós católicos somos preguiçosos. E muitas coisas a gente deixa aí rolar do jeito que quiser. Ao Deus dará. Não sei explicar agora, né? Ao Léo, do jeito que deixa a vida rolar aí. Se der certo, né? Os católicos estão ficando para trás, e é muito mesmo. Porque não se tem aqui o catecismo para ensinar nossas crianças. Não tem o círculo bíblico, que é uma escola dominical. Todos os domingos deveria ter isso aí. E por não ter essas coisas, é que o povo vai ficando para longe da religião. Caminha para a igreja e não sabe o que está fazendo. É porque não tem aprendiz, não tem instrução. Pois é, ao menos nós já passamos por isso, né? A gente sabe mais ou menos o que é. Mas o povo que vai nascendo agora, esse povo mais novo, ele não sabe. Nunca teve isso. Na verdade, ele nem sabe. Eu gosto do princípio que é da outra, porque me discurso, deu entrada no meio disso aí. Isso vai ser também toda quarta-feira, eu vou para cá. Aquele negócio do discípulo que é da outra, que ia conversando, comentando sobre a morte de Jesus. E Jesus já tinha ressuscitado e entrou no meio deles. Foi procurar eles e viram que eles estavam conversando. Eles iam com um sentimento tão grande da morte de Jesus Cristo, viu? Que não reconheceram que era Jesus que entrou ali no meio deles, que apareceu a eles. Eles não reconheceram. Do mesmo jeitinho. Quando a pessoa está com esse sentimento que não reconhece Jesus, somos nós também, hoje em dia, que não tem reconhecimento da Igreja Católica
e vai para a igreja e vê essa leitura e não sabe que ele não tem nada disso. Por quê? Porque não teve uma instrução, um ciclo bíblico, não teve catecismo. O nosso tempo de hoje está sendo usado só para as coisas que o mundo oferece. Aquilo ali está encaixando na nossa cabeça. Nós estamos com aquilo ali tudo na nossa cabeça, o nosso pensamento, o nosso coração cheio dessas coisas do mundo. E não teve Jesus entrar no nosso coração. É por isso que a gente não entende. Pois é. Conversando sobre o tema, o que podemos fazer para fortalecer ainda mais o nosso discipulado? O que podemos fazer para fortalecer ainda mais o nosso discipulado? Que mudança? Né? É isso que nós estamos falando, nós talvez estudar mais a Bíblia, talvez se compreenda alguma coisa. Que mudança precisa acontecer em nossa comunidade para que possamos assumir de fato a iniciação à vida cristã? Porque tem muita gente, muitos de nós, né, vem batizar, às vezes vem fazer a primeira comunhão, se tiver a crisma. Casamento ninguém nem fala mais, né? É para ter o casamento. O cristão de verdade ele tem que casar, né? O casamento faz parte disso aí também, né? Mas hoje está muito difícil, está muito esquecido do casamento. O padre falou lá também que a pessoa passa 2 anos preparando para a catequese, para se crimar. Passa 2 anos para a igreja, depois que passa a crima, esse pessoal tudo desaparece da igreja. Não consigo mais seguir. Mas não para. Preparação ali passou e pronto. E não era para ser assim. E através da catequese, a pessoa continuar. Continuar, isso aí. Continuar, mas depois que passa, as pessoas desaparecem. Não para por aí, a gente tem que levar isso até o fim da nossa vida, né? É por isso que eles perguntam aqui, que mudança precisa acontecer em nossa comunidade para que possamos assumir de fato a iniciação à vida cristã. Ela não para nessas coisas, né? Que muitos vêm só para fazer o batizado, a primeira comunhão, a crisma. Mas esse é um compromisso que nós temos com a igreja, com Jesus, que vai até o fim da nossa vida. Enquanto a gente viver, isso tem que ir desenrolando. Tem pessoas que se dedicam a ensinar o catecismo, ensinar a salvação às crianças. Tem muita, a gente pensa que a igreja está morta, como dizia, os católicos estão muito fracos na fé, mas não está não. A gente sai por aí nessa reunião, a gente vê que a igreja não está parada não, está em andamento. É isso que alega a gente. A gente tem que saber as vontades do povo e aprender essas coisas, porque o ensinamento é muito mesmo. Agora se fica só com essas coisinhas, né, que não dá a lugar nenhum. Quer dizer mais? Eu quero dizer, essas reuniões que a gente vai, assim, quando a gente sai para fora, para outras comunidades, aquilo ali é muito. Eu me dou bem com aquilo ali, porque a gente vê, rever os outros, né? Vê e rever as pessoas das outras comunidades que estão nessa mesma luta que a gente está, né? Não deixa parar, que segue em frente com esta vida de igreja. Isso anima muito. A gente encontra força, mais motivo de ir em frente. Por isso que é bom a gente participar das reuniões da igreja, os encontros, as festas de padroeiro, né? Como a gente vai para o Belém agora, terça-feira. Pois é, todos de pé. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Deus Todo-Poderoso, que pela cruz e ressurreição de vosso Filho, destes a vida ao vosso povo, concedei que nós que fomos marcados pelo sinal da cruz, seguindo os passos de Cristo, conservemos em nossa vida a graça da vitória da cruz e a manifestemos por palavras e gestos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos é que nós vamos para Belém terça-feira, né? Terça-feira a gente vai para Belém. E tem um convite para nós ir para Tiúba também no dia 16. Eu queria que fosse o mesmo. Quem puder ir, né? Eu vou lá. Se eu estiver disposto nesse dia, eu vou lá. Na Tiúba. Mas se puder ir mais é bom. Agora aqui também, sempre ele veio aqui na Tiúba tocar aqui o violão. Mas no próximo festejo também eu posso colocar eles também. Para vir a comunidade também. Porque mais a missa do dia 31 foi antecipada para o dia 24. Você vai me decidir amanhã. Hã? Você vai decidir amanhã. Ah, vai deixar a Páscoa com raiva. Não. E é para ter um batizado do menino da Páscoa também. Amanhã é que vai decidir ainda. Ele vai já lá, Eu já deixar a Páscoa, já está com raiva, que botou e vai mudar de novo. não, mas eu estou conversando com ela. Corre da vida, né? Faz a gente, cara. Olha. Um dia uma Criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, canetas e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser? amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e a chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e a chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Podia repetisse por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e a chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e a chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor vos acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fizemos uma oferta não, depois nós faz. Então
62 ainda para prestar conta. Mas quem quiser voltar, pode botar aí. Pagar os talões. E aspira.